Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador. Alimento Diário, série A Igreja, Coluna e Base da Verdade. Título do volume 6, A Era dos Sete Espíritos. Autor, Pedro Dong. Título da semana 4, Relâmpagos, Vozes e Trovões. Terça-feira, ler com oração Hebreus capítulo 5, versículo 6, que diz: Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O sumo sacerdote e a edificação da casa de Deus. Deus sempre usou de misericórdia ao lidar com seu povo. Ao conhecer a história dos filhos de Israel, percebe-se o quanto se afastaram de Deus. Após o reinado de Davi, muitos reis fizeram o que era mal perante o Senhor. E no tempo de Roboão, os filhos de Israel foram divididos em dois reinos, o reino de Judá e o reino de Israel. Pelo fato de ter abandonado o Senhor, o povo do reino de Israel foi disperso por todo o território da Síria, e o povo de Judá foi levado cativo para a Babilônia. Então o povo de Deus ficou sem nação e sem lugar de adoração, pois o templo fora totalmente destruído. Ainda assim, Deus foi misericordioso para com eles. Após 70 anos de cativeiro, Deus usou o rei Ciro, que baixou um decreto que autorizava a ida de todos dentre o povo de Israel, disperso na Síria ou cativo na Babilônia, que quisessem voltar para reconstruir o templo em Jerusalém. Naquele período, daqueles milhões de judeus espalhados na Síria e Babilônia, somente 50.000 voltaram a Jerusalém com Zorobabel e o sumo sacerdote Josué para a reconstrução da casa de Deus. Nos dias atuais, a história é semelhante. Apesar de a edificação da casa de Deus não ser física, hoje, para edificar sua igreja, o Senhor conta com a minoria de seus filhos no Novo Testamento. É por essa razão que a edificação do templo naquela época tem estreita relação conosco hoje, nos tempos finais, quando Deus está concluindo a edificação da igreja a fim de torná-la gloriosa para as bodas do Cordeiro. E conforme lemos no livro de Zacarias, na reconstrução do templo, ou seja, na reedificação da igreja até tornar-se gloriosa, santa e sem defeito, vemos que é necessário o trabalho de um sumo sacerdote. Mas o sumo sacerdote, segundo a história de Josué no livro de Zacarias, também estava sujeito a fraquezas e pecados. De acordo com essa visão, Deus precisa de um sumo sacerdote escolhido dentre seu povo para interceder por seus filhos. O fato de Josué estar com as vestes sujas significa que era um pecador escolhido dentre os homens, porém Deus contava com ele para a edificação de seu povo. A Epístola aos Hebreus esclarece ainda mais a relevância do sumo sacerdote, ao dizer que todo sumo sacerdote, sendo tomado dentre os homens, é constituído nas coisas concernentes a Deus, a favor dos homens, para oferecer tanto dons como sacrifícios pelos pecados. Hebreus capítulo 5, versículo 1. Esse sumo sacerdote não é um super-homem. É por isso que João se apresentou como irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança. Apocalipse 1, 9. Mas, se o sumo sacerdote é homem como os demais, qual é sua função na obra de Deus? Em primeiro lugar, o sumo sacerdote é constituído nas coisas concernentes a Deus a favor dos homens, ou seja, ele defende os homens, cuida deles e intercede por eles. Esse é seu papel, e se ele não assume sua função, não serve para o sacerdote. Em segundo lugar, ele precisa de uma qualidade primordial para o exercício de sua função, que é ser capaz de condoer-se dos ignorantes e dos que erram, pois também ele mesmo está rodeado de fraquezas. Hebreus 5:2. Em sua sabedoria, Deus, dentre os homens, escolhe um sumo sacerdote igualmente sujeito a fraquezas humanas, que vence as dificuldades por meio do suprimento divino.
É assim que ele consegue compadecer-se e cuidar dos que erram. Devido às suas fraquezas, um sumo sacerdote deve oferecer sacrifícios pelos pecados, tanto do povo como de si mesmo. Versículo 3. Todavia Cristo, nosso sumo sacerdote, não tem pecado, pois ele não é sacerdote da ordem de Arão como Josué. O homem Jesus foi gerado filho primogênito de Deus e por ele foi designado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Louvado seja o Senhor! O Filho de Deus suportou sofrimentos como homem, clamou ao Pai como homem e foi ouvido por ele, porque aprendeu a lição mais difícil a um ser humano, a obediência. Então, querido leitor, aprendamos com o exemplo do Senhor Jesus e obedeçamos à palavra profética. É assim que seremos abençoados. Pergunta de hoje: qual é a diferença entre um sumo sacerdote da ordem de Arão e Jesus Cristo, nosso sumo sacerdote? Louvado seja o Senhor. Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador, fiel me faz andar, faz tua glória ver, o mal vem derrotar. Fiel me faz andar, faz tua glória ver, o mal vem derrotar.